Espero que eu não tenha decepcionado vocês. Eu saí muito decepcionado dessa review. E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e nesse vídeo vamos falar da sensação do momento, Vanilla OS. Já até apagou aqui. E eu não entendi muito bem. Se eu entendi o que é essa distro, eu confesso para vocês que eu tô completamente alheio, eu não corri atrás de informações sobre ela, eu só vi o hype e eu esperei ele passar. Então esse é um vídeo atrasado. Pelo que eu entendi, ele é uma versão do... É uma distro parecida com Silverblue, né? Mais baseado em Ubuntu. Então pode vir coisa boa aí. Mas antes de ir pro vídeo, deixa aí o seu like, já comenta o vídeo, brasileiro que é brasileiro comenta antes de assistir, e dá opinião sem saber do que eu tô falando. Então não fique para trás, cumpra o seu dever patriota. Então vamos lá, é uma distro que eu confesso para vocês que eu não sei do que se trata, tá? Eu só botei a ISO e subi, beleza? Então vamos mandar instalar. Eu acho que se instalar fica mais fácil para entender o que ela tem de tão diferente. Vamos colocar a língua aqui, se tem suporte em português. Eu escolhi português e aí ele me mostra teclados em inglês. Faz sentido. Que instalador é esse, hein? O Brasil nativo é sempre uma tragédia, né? Beleza. Ele realmente não sabe muito essa coisa de contexto, né? Então, eu escolhi português, escolhi o teclado, ele vai me jogar na África. Faz todo sentido. Ainda bem que se não é o tipo de distro que a gente instala todos os dias, né? Instala uma vez só na vida. Vou usar tudo aí. Eu acho que esse é o instalador mais integrado com o Gnome que eu já vi na minha vida, cara. Ele realmente é uma aplicação do Gnome, né? Até nas guidelines de design. Curioso. Vou criar aqui. Meu Deus. Beleza. Instala aí, filho, pelo amor de Deus. Bom, se essa é uma daquelas distros de root estático, então muito provavelmente ela tem instalação bem rápida, tá? Mas eu achei interessante esse conceito de instalador com guideline de Gnome. Essa era uma coisa que eu estava esperando quando ia acontecer, porque aquele wizard de boas-vindas do Gnome, ele sempre deu essa impressão que um dia ele ia virar um instalador ou algo assim, né? Ele já é o pós-instalador do Fedora, né? Agora você instala, depois tem um pós-instalador ali que... eu acho que está mais para uma peça do Gnome do que para uma peça do Anaconda. Tá, então vamos ler a propaganda oficial aqui. Ele usa o DistroBox e a ideia é você usar tudo via container e Flatpak e Snap, é isso? Esse é um conceito interessante, mas eu acho que as distros elas não sabem lidar muito bem com isso. Eu entendo de onde isso vem, mas eu realmente... O pessoal não sabe como usar, tá ligado? De onde isso veio? Qual que é a ideia aqui? A ideia é você ter uma base imutável. Então toda vez que você não faz modificações nessa base de forma simples, né? Se você quiser fazer uma modificação, dá trabalho. Se você quiser o S3, que ele burocratiza muito esse processo de instalar coisas. E você usa softwares que são do user space, ou seja, é do usuário, por cima dessa camada imutável. Né? Você não mistura o que é software do usuário com o software do sistema. Qual que é o lado bom disso? O lado bom é que o usuário não precisa ser root para instalar o que ele precisar instalar. O lado ruim, obviamente, é que vai gastar um pouco mais de espaço em disco do que em uma distro comum. E eu não vejo muito além disso, né? É uma das razões. Eu tentei usar o Silverblue e depois de muito apanhar, eu vi que não tinha tanto sentido, na verdade, para o meu tipo de uso, né? E eu tinha muita necessidade de mexer com a base. Então, no final das contas, acabava que não valia tanto a pena. Soltou a tampa aqui do meu Home Server Parte 2. Opa, terminou aqui. Mas o plano é esse, você tem uma base sólida que você não mexe, de preferência você não gerencia essa base, né? Essa base ela vem pronta da distro e você não altera ela, ou altera o mínimo possível. E tudo que você roda em container, seja as aplicações gráficas, seja container. Você pode usar um Docker, um Podman, um DistroBox, alguma coisa assim, né? E aí você mantém a sua base estável ali. Esse é mais ou menos o plano. Estável em todos os sentidos, né? Estável tanto em versão, porque você não fica mudando, né? E se você não muda, a chance de dar problema é menor, né? Mas se você sabe usar o sistema, se você sabe administrar um Linux, você sabe fazer as mudanças que você precisa fazer sem destruir o sistema no processo. É por isso que eu fico um pouco assim com isso, sabe? Porque essa lógica ela foi importada dos celulares, né? O celular, o smartphone, eles têm um sistema operacional muito complexo. E o usuário não sabe o que está fazendo. Então, se o usuário começar a mexer na base do celular,
Não vai ter celular no mundo que vai ficar de pé durante muito tempo, né? Você imagina a sua tia do Zap editando o FS Tab do Android. Não vai dar certo. Então o Android ele tem isso, né? Porque como ele é um negócio que vai estar na mão de um monte de gente lá e os caras já pegando um pouco da experiência que eles têm com. Então, tá, deixa aí. E a indústria já pegando um pouco da experiência do que é o usuário comum, faz todo sentido você, não, congela essa base, não deixa o cara modificar esse treco aqui e deixa ele instalar e fazer o que ele tem que fazer só na parte das aplicações. Aí tira a aplicação, põe a aplicação, mas o sistema continua ali congelado para sempre, pelo menos, bootar. Né? O cara vai ter alguma coisa que boota ali. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu não faço ideia do que aconteceu. Mas é normal, tá, gente? Isso acontece todos os dias, nas melhores famílias. Vanilla Wedge. Ele se estranhou com alguma coisa do gráfico, né? Olha que loucura. Vou remover isso aqui. Magicamente ele foi. Não me pergunte o que aconteceu. Eu só removi a ISO de instalação. Ele já inicializou meu sistema aqui, então vamos ver qual é. Eu achei simpático aí a apresentação, né? Já veio com resolução incorreta, impressão minha. Beleza. Então tá aqui. Ele vem com um welcome básico, color scheme, aquelas cores básicas. Ele inverte as cores aqui. Isso aqui me lembra aquele chiclete Block ou é o Ping Pong? Não lembro agora. Tinha duas cores. Package Manager, Flatpak App Image, aplicações. Ele vai instalar as coisas ainda? Instala aí, mano. Senão que no modo de Office. Não instala o Office também, vai. O brasileiro tem um fetiche pelo Office, né? Eu acho que é o fetiche do brasileiro pelo cartório. O brasileiro tem um fetiche por cartório, você não tem ideia. Infraestrutura de virtualização, codecs. Beleza. Aí depois da instalação ele faz outro. Tá? Poderia ter feito antes? Poderia. Mas daria para fazer antes? Não sei. Porque pelo que eu estou vendo aqui, o que ele está fazendo é instalando no nível do usuário, né? O sistema continua travado. Deixa eu abrir um terminal aqui só para. Acho que ele usa o apt Austri, né? Ou não. Não sei o que ele usa não. Dá uma olhadinha aqui enquanto ele vai fazendo as modificações. Quando o pessoal falou que esse cara era parecido com o Ubuntu, eu imaginei que eles usavam a interface do Ubuntu, mas isso aqui é um GNOME padrão, né? Curioso. Eu gosto muito do jeito que o Ubuntu adaptou o GNOME, tá? Ele não atrapalhou ali no como o GNOME funciona, ao mesmo tempo ficou com cara de Ubuntu e com as coisas boas, né? System Tray e tal. Aliás, vocês ficaram sabendo que o System Tray vai voltar? No GNOME 44, System Tray está de volta. Demoraram 12 anos para perceber que não dá para tirar. Coisa, não? Se ao menos algum usuário soubesse disso. Eu achei bem interessante que teve um baita no hype esse Vanilla, né? A galera realmente curtiu muito a ideia, mas eu fiquei sem entender por que isso foi tão rápido. A impressão que eu fiquei é que isso só aconteceu porque o pessoal não conhece Silverblue, né? Ninguém tinha. E é porque baseado no Ubuntu? I don't know. Eu, tio. Acho que acabou o teste, hein? É claro que eu tô fazendo uma análise exploratória completamente sem lastros, né, na realidade, assim. Eu não fui ler documentação, não vi nada. Vou aproveitar que eu tô aqui. Vamos aproveitar que o negócio tá travado ali. Vamos ver qual que é a ideia dessa distro aí. Eu costumo fazer teste de distro geralmente sem ler nada, né? Às vezes o pessoal se emociona com umas propostas e a emoção é por causa do marketing, né? Não tem razão, propósito, a galera ficar emocionada com uma distro, alguma ideia, sendo que já tem outras coisas que fazem isso há muito mais tempo. Mas o marketing é um negócio muito forte. O design é bonito, né? Esse aqui tá total GNOME Guidelines de design. Que é bonito, né? Vamos lá. Nicely updated, design to last over a time and always fit. Tá. É bonito. É imutável e atômico. Ubuntu Linux Braille. Tá. Ele é um point release, então quer dizer, vai ter versões. Não é rolling. Ele tem ferramentas. Aí, ferramentinhas para você escrever com a mão, né? Você usa o mouse e escreve com a mão. Mas não, tô brincando. Essa ferramenta aqui é boa. Inclusive eu vou usar ela. Tô pensando em começar a fazer vídeo onde eu escrevo. Eu tenho um tablet aí. Às vezes eu quero desenhar, quero explicar algum conceito. Isso nos vídeos de servidor são úteis, né? Escrever um diagrama. Jogue. Ele reconhece a sua GPU. Tá, eu não tenho problemas com NVIDIA, então não tô nem aí pra vocês. Completo. Isso aqui basicamente ele está dizendo usamos Flatpak, tá? Escolhas. Aqui ele está dizendo usamos Flatpaks e outras coisas. APX, puta merda, eu não lembrei desse cara. E não botou, hein, velho. Que medo, mano. Deixa eu dar um restart nele aqui na porrada. Isso aí, irmão. Ele funcionou assim. O que aconteceu? O bagulho errado não deu certo. Tá aqui, ele botou sim.
Ele só não voltou naquele cara lá. Beleza, vamos ver aqui. Realmente, realmente o meu hack não rolou. Mas ele tem o tal do APX, né? Eu posso instalar o APX sem ninguém, sabe? Sem root. APX, né? Posso. E aí isso aqui ele vai criar para diferentes usuários, né? Essa aqui é a graça, é isso? E tem um overroot. Tá, vamos lá, argumentos. Não tem problema, você pode usar time e tal, beleza. Tá, o APX, Container Base Packages. Entendi. Então, o ABRoot é o cara que instala na base e o APX é o cara que roda dentro de um container, beleza? Mais ou menos como a gente faz no DistroBox, né? No caso, ele vem com o DistroBox ele não vem com o DistroBox instalado por padrão, mas não é um problema. Então, esse aqui é o cara que instala as coisas e demora para instalar. Então, Nelfetch. Ixi, mano, eu vou ter que aprender como é que usa esse cara. Ele não é igual. Tá, beleza. Um dia eu aprendo. Esse dia não é hoje. O que mais que essa distro tem? Ela é livre, open source e responde a perguntas. Ok. Qual que é a diferença do ABRoot pro S3? ABRoot é utilidade das duas partições root. Engraçado que eu não consegui encontrar essas partições, mas eu imagino que seja pelo. Que na hora que eu faço um bitrefs show aqui. Entendi. Aqui, ó. Essa aqui é a partição A, essa aqui é a partição B. Eu entendi o rolê. Essa ferramenta é do Vanilla mesmo. A gente não usa o Beirut direto, não tem que usar via APX. Tá, entendi. Isso me lembra muito o esquema que o Balena funciona, tá ligado? Como é que funciona o Balena? O Balena é assim, ele tem duas partições de root, né? Então uma você tem lá suas coisas rodando e tem uma outra que é de reserva. Em algum momento, você vai mandar ele atualizar o sistema que tem lá. Aí o que ele faz? Ele vai alterar na outra partição, vai fazer todos os testes, der tudo certo. No próximo reboot, ele troca o root. Tá ligado? Então você nunca faz modificações no sistema que está no ar. A modificação é sempre feita na partição que ainda não foi botada. Eu acho que isso explica porque que ele pediu para instalar as coisas e ele mandou rebootar. Porque provavelmente ele estava instalando a biblioteca de sistema na partição B, e aí na hora que eu rebotei, ele botou a partição B como partição principal. E a ideia disso é que você nunca dá um passo em falso, né? Você nunca fica com os dois pés fora do chão, entendeu? É uma ideia boa, uma ideia boa. Eu só acho que é muito overkill. É a mesma sensação que eu tenho com o Silverblue também. Eu acho ele muito overkill. Ele quer resolver um problema que o desktop não tem, cara. E tanto assim. Talvez eu visse algum valor nesse tipo de ferramenta se eu tenho um monte de PDV no mercado, por exemplo, no supermercado. Tem um monte de PDV. E é um ambiente onde eu preciso garantir que o sistema operacional volte o mais rápido possível em caso de um problema. Eu consiga fazer um rollback fácil. Né? Mas existem outras soluções mais populares e mais simples. Né? Você para pensar. Se eu tenho um supermercado, por exemplo, eu posso usar um Silverblue, por exemplo, mas o Silverblue não tem suporte comercial. Então eu posso usar um SUSE. O SUSE tem suporte comercial. E o SUSE ele faz transações. Tem uma versão dele que faz transações atômicas, mas ele tem, na versão normal dele, ali no LEAP, toda modificação que faz no sistema, ele gera um snapshot no Bitrefs, e se você der algum problema, você rebuta naquele snapshot que funcionava antes, que você sabe que funcionava antes. Então, não é complicado, entende? Ainda mais quando você tem um Bitrefs aí na mão. Né? Se você não tivesse um sistema de arquivos poderoso como o Bitrefs, eu entendo que esse tipo de ferramenta seria muito desejável, mas não é o caso, né? A gente tem. Eu falei esse Firefox aqui, velho. O Firefox, cara, ele é uma tristeza na minha vida, porque eu quero usar, mas ele é muito bugado, velho. Tipo, muito bugado. Tristeza. Vou continuar aqui. Vanilla OS. Eu já vi todas as propagandas, né? Tudo que ele faz ali e tal. Não entendi já o que ele tá fazendo. Então, se quiser instalar um Vim, não precisa nem de sudo, né? Só isso. Install sudo. Opa, não. Vim will appear in your application list in few seconds. Realmente o meu HD aqui tá a 1000. Eu não sei o que ele está fazendo, mas alguma coisa ele está fazendo. Uma coisa que é chata no Silverblue, né, é justamente isso. Você instala as coisas com o S3 e aí você tem que esperar um reboot para conseguir usar a ferramenta que você precisa, né?
porque ele é transacional, exatamente como esse cara é. Só que eu acho que é mais. Não, não acho nada, não. Eu acho que são equivalentes aí. Acho que são equivalentes. Bom, a desvantagem desse modelo, eu imagino que você usa o dobro de disco, né? Não sei. Eu não entendi muito bem a estrutura. Eu acho que você usa o dobro de disco nesse caso aqui. 5 GB no meu usuário. Por que ele é só 5 GB no meu usuário? Não vai me dizer. Ah, é por causa dos Flatpaks. Os Flatpaks ele instalou tudo no meu ROM. Isso, os Flatpaks mesmo. Ele tem até uma entrada para o Beirut ali, mas está vazio. Meu vinho entrou? Não. Então realmente eu acho que eu vou ter que rebootar para ele aparecer. Eu achei estranho o Bitreface não ter listado para mim os subvolumes, se fossem subvolumes. Mas eu acho que talvez sejam partições diferentes mesmo, né? Por isso que não apareceu nada. Tá aqui, ó. Duas partições 19. Eu estou usando agora a. Estou usando o VDA4. Então é isso, ele fica pulando de um para o outro dependendo do meu boot, é isso? Se eu fizer um mount /dev VDA3, MLT, tem aqui o boot também. Vamos subir touch. Marquinha 3, né? Agora eu vou entender essa merda, velho. Entendi. X é top. Ah, entendi. Tá. O APX, ele é um front-end para outros aplicativos também, então você não tem acesso direto ao aplicativo, você tem que fazer um APX run para rodar o aplicativo que você quer, porque ele roda dentro de um container. Não sei exatamente que container é esse. O interessante do APX é que ele consegue encapsular, como você pode ver aqui, ó, ele encapsula todo tipo de coisa, tá vendo? Você consegue encapsular um Nix. Isso é bem interessante, cara. Eu quero instalar sei lá, uma que só tem no Nix, velho. Eu vou pensar em. Não sei o que só tem no Nix, cara. Sei lá, mas dá pra você instalar aqui um Blender, por exemplo. Ah, mas não tem o Nix instalado aqui. Então eu teria que instalar o Nix primeiro. Entendi. Então não vai funcionar também para RPM, para Zipper, que é o gerenciador de pacotes do SUSE. Ele vai criar o container. Quer dizer, para Nix ele não tem. Porque o APX ele roda em cima do DistroBox, né? Ao que tudo indica, né? Pelo que eu estou vendo ali é isso. Ele roda em cima do DistroBox. Então quando você faz um APX e instala alguma coisa, ele cria distro no DistroBox e roda ela para você dentro daquele containerzinho. É um conceito interessante, cara, mas é um conceito que eu acho muito complicado. Eu não sei se esse é um problema realmente terrível assim, que merece uma solução tão complicada. Por quê? A questão toda é você ter acesso a aplicativos, certo? Cara, se você usa um Ubuntu, um Debian, ou um NixOS, ou um Arch Linux, cara, você já tem acesso a toda a gama e sorte de softwares possíveis e imagináveis que você puder imaginar. Não é que tipo, meu Deus, essa distro não tem esse aplicativo, então eu preciso de umas soluções complicadas pra caralho. Não precisa. Mas é interessante quando você tem que lidar com versões diferentes de aplicativos. Por exemplo, o FFmpeg do Ubuntu, ele tem acesso a umas flags que o FFmpeg do Debian não tem. Pra mim é vantagem. Então, não sei. Pra mim só seria vantagem se eu conseguir usar esse FFmpeg integrado com um player de vídeo que eu já uso no dia a dia. Senão, pra mim não é vantagem nenhuma. Mas é exatamente isso que eu imaginei mesmo. Então, no final dos contos, o APX ele fica meio que como front-end pro DistroBox. Né? Ele não está presente aqui fisicamente, mas ele está em espírito, tá? Essa lógica aí do Docker aqui. Não, tem Podman. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Então ele tem um Podman que roda essas abstrações do APX. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre reclamei muito quando usava DistroBox é que o instalo do DistroBox não aparece no meu GNOME. Ao que tudo indica, o pessoal do APX resolveu esse gap. Tá aqui, ó. Né? Isso não é pouca coisa. Isso é bem interessante. Mas, de novo, eu não tô criticando a solução dos caras. Estou criticando mesmo como o desktop Linux está complexo, cara. E esse é um assunto que eu quero falar em outro vídeo. Porque o desktop Linux está ficando mais complexo. Ele está com muito mais tecnologia para fazer coisas que não deveriam ser complicadas. O ecossistema está ficando gordo, inchado. E as grandes fabricantes já estão procurando alternativas ao Linux para determinados problemas onde o Linux, há algum tempo atrás, era a primeira opção. Por exemplo, IoT.
já tem outros sistemas operacionais, a galera tá usando para mexer com IoT, porque o Linux está muito grande, o ecossistema de aplicações, assim, o kernel tem muita coisa no kernel, ele não é tão modular como todo mundo gostaria, e em volta do Linux, né, o ecossistema GNU Linux, digamos assim, que é a interface gráfica, GNOME, GTK, libc, essas coisas, ele tá tão complexo que a gente precisa de uma alternativa, na minha opinião. E a alternativa não é colocar mais coisa em cima de ambientes virtualizados, gastar um monte de recursos para rodar a mesma coisa. Sabe? Temos equívocos aí que a gente está cometendo. E não necessariamente. Eu acho legal, eu acho muito divertido, cara. Você tem uma interface que abstrai o DistroBox, aí eu consigo usar um pacote zipper no meu Ubuntu. E por quê? Por quê, velho? Por que você precisa disso? De verdade, você precisa disso porque tá errado, a premissa tá errada, entende? O Vanilla OS é o futuro do Linux? Cara, tomara que não. Vou ser bem sincero com vocês. Eu espero que não, cara, porque é um futuro distópico, né? Você precisar de tudo isso para usar um desktop, cara. Você não precisava usar tudo isso, cara. Esses dias eu estava dando uma lida no artigo sobre usar o Alpine Linux como desktop. O Alpine é o mais próximo de um Slackware que a gente tem, além do próprio Slackware, assim, em termos de simplicidade, sem encheção de saco de ter que ficar gerenciando o pacote na mão. Cara, olha para o Alpine, velho. Descomplica as coisas, mano. Descomplica. Eu acho que o máximo de complicação que é aceitável pra gente é o Flatpak. Não precisa de nada muito mais complicado do que um Flatpak, cara. O Flatpak resolve tudo. Sabe, por que eu devo usar esse Blender do SUSE via esse arranjo maluco aí e não usar, sei lá, um Flatpak, cara, que não é virtualização, né? Ó, tem que rodar PX Run HTOP, cara. Isso aqui é prático pra você? Ou a gente tá falando do fim da linha de comando? Não sei, entende? Enfim. Cara, não sei. Eu vou dar minha opinião aqui, pelo que eu entendi. É uma distro interessante, tão interessante quanto as outras opções de distro com dessas distros imutáveis que tem aí no mercado. Tem várias, certo? Tem várias. Não tem nenhuma inovação ainda. Eu acho que a inovação aí é que ela é baseada no Ubuntu. Talvez essa seja a grande inovação. O que traz um apelo de marketing importante. Mas ela é baseada no Ubuntu, ao mesmo tempo ela não tem nada de Ubuntu aqui, sabe? Não tem o que se espera de um Ubuntu em termos de interface, de usabilidade, fonte. Não tá aqui. O Ubuntu não tá aqui, tá? Ela tá mais para um Fedora do que para um Ubuntu, assim, porque a experiência é totalmente baseada no GNOME, né? É um GNOME puro que tem aqui, não tem modificação nenhuma nesse GNOME, é igual ao do Fedora, com um papel de parede mais bonito. Ela usa ferramentas próprias para fazer as transições e tal, e facilitar a vida dos usuários dela. O Silverblue usa o OS Tree, que é uma ferramenta multiuso, não é uma ferramenta só do universo Fedora, é uma ferramenta que se usa em outros lugares também. Então é uma ferramenta que vale a pena você aprender, porque você vai se deparar com ela em outros lugares, que é interessante, né? O RPM OS Tree é um layer por cima do OS Tree, que é para você poder fazer a instalação de pacotes transacionais. Quando você instala, você tem que rebootar. Mas se você precisar reverter, você consegue reverter fácil também. Então é bem tranquilo essa relação. E tanto lá quanto cá, você vai viver de Flatpak, Snap e API. Mas a gente precisa... Eu já perdi minhas... Para ser bem sincero com vocês, eu já perdi minhas esperanças de ver o Linux dominar um desktop. Eu não acho que Vanilla OS seja o cara que vai resolver esse problema. É só olhar para a concorrência e ver o que as outros desktops têm que se aproxime dessa complexidade toda que a galera tem para fazer o básico. O Mac faz algo parecido com isso, o Windows faz algo parecido com isso. Vamos olhar para o Android? O Android, como é que tá o Android, hein? Né? O Android complica tantas coisas assim? Porque o Android eu consigo rodar ele eu consigo rodar ele com a interface gráfica rodando coisas em 512 MB de RAM. 256 MB de RAM. E eu não estou falando de usar o Dilo como navegador, estou falando de usar o Chrome como navegador. Chrome. Google Chrome. Não é o Dilo. Essa é a reflexão que eu acho que a gente tem que fazer daqui pra frente. Então, assim, eu saí decepcionado, eu entrei com bastante hype, porque eu vi todos os títulos de vídeo que eu vi e falei, caralho, é a distro mais revolucionária, a distro das distros, a distros que vão acabar com todas as outras distros, e o que eu me deparei aqui foi uma engenharia exagerada em cima de coisas que, puta, do ponto de vista de engenharia eu achei fantástico, do ponto de vista de usuário, eu me pergunto, precisa mesmo? Precisa. Não é melhor eu pegar um Ubuntu, ligar o repositório Multiverse e usar uns Flatpak lá, ou um Debian mesmo, e usar uns Flatpak, não sei, tá? Espero que eu não tenha decepcionado vocês. Eu saí muito decepcionado dessa review.
Eu esperava realmente uma revolução. E eu só percebi que talvez os títulos dos vídeos da galera não só estejam, não só sejam clickbaits, como a galera tá no estágio emocional complicado, velho. A galera tá se impressionando com pouca coisa. E tanto é que ninguém mais fala de Vanilla OS, né? Onde está o Vanilla OS na fila do pão? Essa é a pergunta que eu faço. Vamos ver aqui, a DistroWatch. Onde está o Vanilla OS na fila do pão? Esse aqui é o Vanilla OS? É ele mesmo. Onde está o Vanilla OS na fila do pão? Ele não está na fila do pão, né? Ele basicamente é um surto coletivo de youtubers emocionados, não é mesmo? Então é isso, galera. Parei. Puta que pena, cara. Eu realmente esperava essa revolução toda. Acho que não foi dessa vez. Um abração pra vocês, até o próximo vídeo. Falou.